Shalom, amada, paz e graça do Senhor em sua vida hoje, que seja abundante a paz que excede todo entendimento. Você que é princesa do Senhor, a menina dos olhos de Deus, protegida do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Estou te convidando aqui para nós irmos para o nosso devocional hoje, Atos capítulo 15. A gente vai estar lendo já isso aqui, mas para a gente não ler por ler, então vamos pedir ao Espírito Santo ajuda. Vamos orar? Precioso e querido amigo, lindo, cheiroso Espírito Santo, te pedimos, senta aqui do nosso lado, ajuda-nos com a palavra, ministra nosso coração, que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Declaramos agora nossa mente e nosso coração cativos à tua voz. Em nome de Jesus, vem reinar em nós, que seja a tua vontade que prevaleça e não a nossa, que morra a nossa carne, que o nosso eu espiritual seja cada vez mais vivificada, fortalecida. Por isso, ministra-nos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, aleluias! Capítulo 15 do livro de Atos. A gente viu, né, Barnabé, Paulo estavam viajando e aí voltaram para Antioquia, né? Estavam ali pela Síria, pela Ásia Menor e agora vamos ver o que acontece. Capítulo 15. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Eita, lá vem a história da circuncisão, né? A galera lá tá no maior tchê, cheia do Espírito Santo, mas chega os lá da Judéia, lá de Jerusalém, para falar de religião, religiosidade, né? Mas vamos lá, vamos ver o que é. Versículo 2. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. E assim Paulo e Barnabé foram designados juntos com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou a passarem pela Fenícia e por Samaria e contaram com os gentios que tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns dos partidos religiosos do fariseu, que só podia ser, né, os fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. E depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, e assim como eles também. E toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. E quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecida desde os tempos antigos. Perdão. Versículo 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé.
Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dos líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. E assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Uau! Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem os que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho, e tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu. Encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. O que a gente viu aqui nesse capítulo 15? Primeiro, a discussão deles, né, sobre os circuncidados e os não circuncidados. E o que acontece? Muitos gentios, né, muitas pessoas que não eram judeus, estavam se convertendo, estavam crendo na palavra do Senhor, em que Jesus veio, e eles estavam amando ser batizados nas águas, batizados no Espírito Santo. Mas quando chegava a parte de ter que cortar ali o prepúcio, né, de ter que se circuncidar, eles não gostavam. E muitos acabaram abandonando a fé por causa disso. Então é por isso que os apóstolos, né, Paulo e Barnabé, foram para Jerusalém, discutiram lá com a equipe de 12, com os presbíteros, como é que seria isso. E Pedro disse: cara, se nem Deus exigiu nada deles, por que a gente tem que exigir? A gente vai tentar Deus agora, porque Deus derramou sobre eles o Espírito Santo. Então, assim, por que eu e você precisamos colocar dificuldade? Então, o que eles acertaram é que eles iriam facilitar a vida dos camaradas, dos novos irmãos em Cristo, né? Não impondo coisas que vinha da lei de Moisés, coisas que nem eles mesmos gostavam de fazer, nem eles, muitos deles nem faziam, né? Então, eles acertaram isso, mas tinha algumas coisas que eram absurdas para ele, né? Que as pessoas continuassem, que era comida, de comidas impuras, né? Até hoje, eu oro sempre antes de comer, eu apresento ao Senhor, eu consagro ao Senhor até uma bala que eu coloco na boca, porque se tiver contaminada, se for oferecido ali a ídolos, eu quebro ali a consagração, né, e consagro ao Senhor. E isso já me faz muito bem e já é algo da minha rotina de todas as vezes que eu vou comer. Então, assim, se eu souber que eu vou comer algo que é consagrado a ídolos, por que eu vou comer? Não tem chance nenhuma de eu comer. Agora, se é algo que eu como sem saber que foi consagrado a ídolos, aí eu tô na inocência. E é disso que os apóstolos estão falando ali para ele, né? Para não comer coisas consagradas. Então, se você sabe que não é consagrado a Deus, que é consagrado a ídolos, a entidades, por que que você vai entrar nessa história, né? Então, assim, o ideal é que a gente consagre tudo que a gente vai comer. A gente quebra a consagração, até de repente de quem plantou, né, de quem colheu, seja de quem for, a gente quebra ali as maldições, quebra ali as consagrações a entidades, a ídolos, consagra ao Senhor, porque tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor, e ali a gente apresenta a Deus e agradece a Deus, amém? Também ele fala sobre as imoralidades sexuais, para a gente se abster. O que são as imoralidades sexuais? O que vem aí na sua mente? Pois é, essas imoralidades sexuais, para a gente se abster, ficar longe
O sexo é extremamente abençoado por Deus. Deus abençoou o sexo dentro do casamento. Então, o sexo dentro do casamento é uma bênção. Deus abençoou, Deus fez tudo isso, essa reação química que a gente tem no nosso corpo, né? No ato ali sexual. Então, é bênção de Deus. Não tem por que a gente amaldiçoar, mascarar ou nada disso. O prazer foi Deus quem inventou, mas Ele abençoou ali dentro de um relacionamento sadio, dentro de um casamento, né? Dentro da bênção sacerdotal. Não só a bênção de Deus, a gente precisa ter a bênção de Deus, a bênção religiosa ali, mas também a bênção civil, né? Tem as leis dos homens, então assim, se seu casamento está dentro disso, o sexo é bênção. Agora, fora disso é um problema. Fora disso é um transtorno para sua vida. Fora disso é uma maldição. E assim, além do bestialismo, né, e de tantas outras coisas que a gente pensa assim, sexo ilícito, né, sexo fora do casamento. Então, as imoralidades sexuais não são permitidas. Beleza? Você conseguiu entender aí? Bom, no final a gente viu que Paulo e Barnabé ficaram ali chateados, estranhados, mas eles continuaram o seu caminho, né? Continuaram seguindo, fazendo a obra do Senhor, um para o lado, outro para o outro. Essa palavra me foi dada recentemente. Então, assim, eu tenho ela no meu coração de uma forma e que o Espírito Santo te ministre. Ministre seu coração com essa palavra, em nome de Jesus. Amém?